Prezado aluno da nossa escola bíblica dominical, das Assembleias de Deus do Brasil. A nossa fica na rua Pastor Anísio, nesta cidade. Vamos iniciar nossa aula de hoje com uma oração. Senhor Jesus, agradecemos nesta manhã a oportunidade de estarmos falando a palavra de Deus por intermédio da lição bíblica da nossa escola dominical. Agradecemos desta manhã pelo amor de Deus ter sido derramado no coração de muitos cristãos nestes dias difíceis de pandemia. Agradecemos pela ajuda ao próximo e a solidariedade entre os profissionais da saúde e demais pessoas generosas para combater o vírus. Abençoa, Senhor, a aula desta manhã e possamos entendê-la e servir para a edificação da nossa vida espiritual. Tudo nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje é a lição número 12, do dia 21 de março de 2001. E tem como título: A urgência do discipulado. O nosso textuário nos diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. A nossa verdade prática chamamos de discipulado, na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual, o corpo de Cristo. A nossa lição diária, temos lido durante a semana e estudado, está em Mateus, da segunda-feira, Mateus capítulo 4, versos 23, o ensino da palavra acompanha a evangelização. Na terça, está em Atos, do capítulo 11, versos 25 a 26, Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Síria. Na quarta, o objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã. A igreja estava crescendo, estava nascendo, e havia necessidade de alguém que pudesse orientá-lo melhor, explicar melhor a palavra. Barnabé, então, mandou que Paulo viesse a ajudá-lo naquele setor de evangelismo, que é o ensino da palavra, é o discipulado. Na quinta-feira, em Filipenses 4, 9, aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. Não é livro qualquer que nos ensina o verdadeiro caminho, são aqueles que manuseiam a Bíblia, que leem, que gravam, que estudam e se interessam pelo ensino da palavra de Deus. Na sexta-feira, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 17, a Bíblia é a fonte do discipulado, não tem outra. E sábado, em Tito, capítulo 3 e versos 14, no discipulado aprendemos o funcionamento da vida cristã. Muitas vezes um novo convertido fica perdido, não tem orientação, não tem um discipulado, ninguém lhe ensina.
e ele fica perdido. Muitas vezes ele não sabe responder muitas coisas que é necessário que um convertido saiba se expressar para poder ganhar almas para o reino de Deus. Temos também a leitura em classe desta manhã. A nossa leitura está em Mateus, capítulo 28, 16 e 20, e a segunda parte está em Atos, no capítulo 2, 42 a 47. Vamos ler um pouco rápido, para não perdermos muito tempo. Bendito seja Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide, ensinai às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus estava dando as últimas instruções aos discípulos, estava partindo para se encontrar com o Pai. Mas ele deixou uma palavra muito maravilhosa, um conforto para todos aqueles que tinham perdido contato presencial com o Filho de Deus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E já em Atos, a igreja estava nascendo, estava começando. E no capítulo 2 e versos 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não perderam a fé. Os discípulos entraram numa espécie de eclipse espiritual, mas não perderam a fé em Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Expulsação de demônios, milagres da cura e até ressurreição de mortos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Espontaneamente vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Jesus certa vez disse: os pobres sempre tendes convosco. E então eles precisavam ser amparados, precisavam ser ajudados. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo da graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que estavam sendo salvos. Bendito seja o nome do Senhor. O objetivo geral desta lição, meu prezado aluno, é esclarecer a urgência do discipulado, conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Palavra é a nossa Bíblia Sagrada. A nossa revista apenas dá suporte e nos tira muitas dúvidas. É a nossa revista da nossa escola bíblica dominical. A Bíblia é importante, é a palavra. Comunhão. O povo está unido. Sem a união, não tem progresso. Nada vai. E o serviço, que quer dizer o trabalho de evangelismo espalhado por toda parte. Assim como mandou Jesus. Foi o mandado de Jesus: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o negro, é o branco, é o índio, é o asiático, é todas as pessoas, em todo o mundo. Não importa
porque é importante que o Evangelho seja pregado para que todos tomem conhecimento desta grande e maravilhosa salvação. Bendito seja Deus. Meu prezado aluno, a relação entre mestre e discípulo é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado. Talvez esta relação seja vista de maneira desconfiada atualmente, pois o olhar de certa parte da sociedade moderna revela desconfiança para qualquer proposta que, de um lado, haja alguém que ensine e, outro lado, alguém que imite. Aí é onde está o problema. A desconfiança está aí. Talvez ainda este fastio contemporâneo tenha a ver com ideias pedagógicas críticas que veem em relação de opressão entre mestre e discipulado. Entre mestre e discípulo. Bendito seja Deus. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine e pessoas a aprenderem com o objetivo de atingir a estatura do varão perfeito. Está escrito em Efésios capítulo 4, versos 11. Na fé cristã, a relação entre mestre e o discípulo é atemporal. O nosso mestre por excelência é o Senhor Jesus. Espera-se que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar aos mais novos a imitarem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso mestre, o mestre dos mestres. A introdução da nossa lição nos diz: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo discípulo, novo convertido, a forma que a igreja local o desenvolverá, somará na formação do caráter cristão para o bem e não para o mal. A Bíblia não ensina coisa ruim, a Bíblia não traz nenhuma mensagem que possa destruir o homem, e sim edificar. Bendito seja Deus. Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão, principalmente do novo convertido. O que é o discipulado? Vamos explicar desta manhã. O termo discipulado vem do nome discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isto vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido deste termo se aplica ao cristão. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus capítulo 5, versos 1 e João 2,12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para um novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários sentidos da vida, na área espiritual, emocional e social. O mistério do ensino ocupa relevante no cristianismo, aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, disse o apóstolo São Paulo. Bendito seja Deus. Vamos falar agora da parte 2 do nosso tópico 1, a grande comissão. Sermão do Monte, Jesus estava dando as últimas instruções, é um sermão também, sermão profético. E então, no capítulo 28, versos 18 e 20, nos diz: é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações.
o verbo ensinar todas as nações, ou façam discípulo de todas as nações. A palavra vem do grego, que significa mateteu, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, isto é, que vos tenho ensinado. Ou seja, as doutrinas, os ensinamentos doutrinários são muito importantes. O cumprimento da palavra de Deus, a gente sabe que é real. Na parte 3 diz: a educação cristã é a doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versos 42. Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. E depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo qualquer dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda, a igreja. Jesus falou e ensinou tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino no contexto, bendito seja Deus, pode se referir também aos cursos de teologia. A síntese do tópico 1 nos diz: o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia do seguidor de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O saudoso e grande educador Howell escreveu em uma obra clássica da educação cristã, Discipulado, o caminho para afirmar o caráter cristão. Com o título da obra, o discipulado tem a ver com o desenvolvimento do caráter exemplar do cristão para servir ao próximo e influenciá-lo na convivência. É um mergulho na vida interior que força o discípulo a confrontar consigo e com os ideais elevados do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o melhor lugar para se refletir sobre isto é na igreja, na escola dominical, nas palestras teológicas, bíblicas. Ao introduzir a aula de hoje, lance algumas perguntas para a classe. É importante que a gente faça muitas vezes perguntas de acordo com as respostas. Aproveite esse momento para motivar os alunos a refletir com seriedade sobre a importância de um verdadeiro discipulado na sua igreja local. É preciso ser organizado. Discipulado não pode ser de qualquer maneira. Professores, mestres, pastores são os responsáveis pelo desenvolvimento do caráter cristão das pessoas, dos fiéis da sua igreja. O segundo tópico nos fala o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão, o serviço. Já tínhamos falado disso antes. Essa trilologia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Logo no início da igreja, quando a igreja estava sendo implantada, depois que Jesus partiu, os discípulos não baixaram a cabeça. Eles prosseguiram e realizaram 12 homens insignificantes, muitos deles semi-analfabetos, saíram
para revolucionar o mundo e mudar o curso da nossa história. Bendito seja Deus. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente. A primeira parte nos diz a palavra. Vamos falar sobre a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Isto quer dizer que eles continuavam aprendizados sob o comando dos apóstolos. Este ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o ministério terreno e depois do Pentecostes, com a chegada do revestimento de poder, com a chegada do Espírito Santo. Aqueles apóstolos ficaram tão avivados que Pedro fez um sermão e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e foram batizados. Na atualidade não temos apóstolos em pessoa conosco. Eles eram do tempo de Jesus. Os apóstolos foram no tempo de Jesus. Pois nós não temos mais apóstolos conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Quantos ensinamentos temos recebido do apóstolo Paulo, homem de Deus, Pedro, Timóteo? Quantos ensinos nós temos recebido de João, o evangelista, o médico Lucas? Todos esses trouxeram ensinamentos maravilhosos para todos nós. A segunda parte do tópico 2 nos diz a comunhão. Vamos falar agora sobre a comunhão. Está escrito em Atos 2:42. É quando o povo se reunia nas casas. Naquela época não existia templos cristãos, a igreja estava nascendo, estava uma verdadeira bênção, glória a Deus. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é a comunhão. É uma coisa maravilhosa, uma coisa edificante. Todos têm o mesmo pensamento que Cristo teve, que Cristo ensinou, que Paulo também teve, que Paulo também ensinou. Significa partilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Isso aí significa comunhão. E nunca do ser humano com Deus. Bendito seja Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, muita gente estranha, né? Como é que Deus e Abraão, meu amigo? Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança, como os apóstolos do Novo Testamento. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, e também com o Filho, e também com o Espírito Santo. É um conjunto entre pessoas, entre os poderes de Deus. É como se a nossa igreja aqui na terra fosse uma embaixada, em que muitas coisas acontecem lá fora, o ódio, a dissensão, o partidarismo e tantas outras coisas ruins, mas temos uma igreja em que é verdadeiramente uma embaixada de Cristo. E ali nós ficamos ali e aquelas coisas acontecem. Caiam-me ao teu lado
10.000 à tua direita, tu não serás atingido, diz a palavra de Deus. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A parte 3 é a comunhão da igreja de Jerusalém, no início. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, coração, diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, a alma e a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versos 3. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Todos pensavam da mesma forma. E algumas pessoas que iam chegando, iam se amoldando. Jesus, por intermédio do Espírito Santo, ia colocando aquele povo naquele meio, para que ele fizesse parte daquele meio. Glória a Deus. Agora, na parte 4, vamos estudar sobre o serviço. O serviço é a evangelização, trabalho. Na igreja tem o diácono, tem o presbítero, tem aqueles leigos que preferem trabalhar na obra, e muitas vezes anônimo, sem que ninguém saiba. E eles são peças importantes no desenvolvimento da Igreja de Cristo aqui na Terra. Trata-se de um termo significado amplo das Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo do Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes do santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança e nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. A síntese do tópico 2 nos diz o tripé. O tripé do discipulado bíblico é composto da palavra, comunhão e serviço. Que quer dizer a evangelização. Bendito seja Deus. Agora vamos partir para o tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação, crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual é a parte 1. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o povo, um novo convertido, sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que veem a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas e passar a viver uma nova experiência. Bendito seja Deus. E passam a viver uma nova experiência ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos aconselha o apóstolo Pedro na sua 2ª carta. Esse é o crescimento espiritual sadio. Agora, tem um crescimento numérico. Muita gente acha muito importante o número. Outros acham mais importante a qualidade. Mas a parte 2 nos ensina o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da 3ª viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, dando estudos
orientando e formando mais mestres, formando mais professores, para que pudesse sair a disseminar a palavra de Deus por todas aquelas redondezas. As 3 viagens missionárias de São Paulo foram verdadeiramente importantes na criação da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na parte 3, o exemplo da Igreja de Antioquia da Síria. O público da Igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. Naquela época, os gregos eram considerados gentios. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-lo. Apareceu Barnabé. Glória a Jesus. Homem de Deus, fiel à palavra. Barnabé conseguiu levar a palavra de Deus a muitas cidades. Bendito seja o nome do Senhor. Ao se separar de um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Meu Deus, aquele povo não conhecia Deus, não conhecia a palavra, não conhecia o evangelho da salvação. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso. Barnabé saiu, fez uma viagem até Tarso, convidou Paulo com muita honra, e Paulo foi e realizou o trabalho juntamente com Barnabé. Bendito seja o nome do Senhor.